a agenda para o webinar de hoje. Então vamos arrancar com o tema de segurança e unidades locais de proteção civil, interação e mais-valias para o território, com o David Canarias. Depois passamos para a Constituição, enquadramento e importância das unidades locais de proteção civil com André Moraes. E depois passamos para um caso prático em Pombal, implementação das unidades locais de proteção civil e valorização do Conselho com o Gonçalves. E depois, no final, abriremos então para discussão, perguntas e respostas. Portanto, perguntas que vão surgindo podem também escrever no chat, ou então também podem aguardar que no final iremos ter então tempo para isso. Aqui as intervenções, estamos a contar que pronto, podem ter uma duração de 20 minutos dos nossos oradores. Então, para contarem também que até às temos aqui um tempo reservado nosso até ao meio-dia, podemos acabar antes, mas será mais ou menos esse o tempo que estaremos aqui. Então, sem mais demoras, eu vou apresentar o nosso primeiro orador, o David Canarias, e depois passo para ele para arrancarmos então com o nosso webinar. Então, David Canarias, comandante do destacamento da GNR do Fundão, desempenhando funções na área de segurança, coordenação operacional e articulação com diferentes entidades no território. Possui mestrado integrado em Ciências Militares, na especialidade de Segurança e pós-graduação em Proteção Civil, reunido uma formação sólida na resposta em situações de risco e emergência. Instrutor de Intervenção Policial com formação específica em Proteção da Natureza e do Ambiente, o CEPNA, e técnico de apoio à vítima, integrando uma abordagem que cruza segurança, proteção das pessoas e defesa do território. A sua participação neste webinar traz uma perspectiva fundamental sobre segurança, proteção civil, ambiente e cooperação institucional, contribuindo para o reforço da prevenção, proximidade e resiliência local. David, muito obrigado. Passo, então, para ti a palavra. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado à Cova da Beira Converge pelo convite que me foi endereçado aqui para estar presente no webinar, e também ao André Moraes também por ter lançado este desafio. É um tema que se encontra na ordem do dia, e esta perspectiva de todos podermos contribuir para que a comunidade se possa sentir mais segura e mais resiliente, sem dúvida que é um dos passos que temos que dar para conseguir mitigar todos estes eventos que têm ocorrido na nossa zona. Como referiu o Ricardo, a minha atividade profissional tem-se desenvolvido na área da segurança, na Guarda Nacional Republicana. Tenho desempenhado funções de comando nos últimos 10 anos no território da Cova da Beira. Comecei pela Covilhã e agora estou no Conselho do Fundão. E é um pouco sobre essa minha experiência que trago aqui esta intervenção, e no papel em que as unidades locais de proteção civil podem trazer como acrescento a este sistema que existe hoje em dia. Aqui a minha intervenção, e tendo em conta o território da Cova da Beira, está essencialmente direcionada para os incêndios rurais, que eu acredito que é o evento que maior preocupação traz ao território da Cova da Beira. Só que o exercício que eu vou fazer aqui hoje pode ser feito para qualquer outro tipo de risco, adaptando as potencialidades das unidades locais de proteção civil para apoiar os agentes de proteção civil noutras matérias que possam ser mais adequadas para os diferentes pontos do país, tendo em conta que também temos aqui um público de diferentes locais do território nacional. Conforme referi, a minha atividade profissional tem vindo a ser desenvolvida aqui no território da Cova da Beira. Eu trago aqui 2 episódios pela natureza da minha atividade profissional. Desempenhei funções de ligação aqui no posto de comando destes 2 teatros de operações que tratam dos maiores incêndios rurais que já ocorreram em território nacional. Aqui em concreto o incêndio da Serra da Estrela, que ocorreu em 2022, e aqui o mais recente, o incêndio de Piódão, de 2025, e em que ambos criaram prejuízos de elevado valor para o território da Cova da Beira.
Este ano de 2025, mais uma vez, consolidou esta nova normalidade operacional, ou seja, estes teatros de operações de grande envergadura, caracterizados por vários incêndios em simultâneo em diferentes pontos do território nacional, em que existe uma pressão contínua e elevada sobre todo o sistema de proteção civil e sobre todos os agentes de ação civil. Uma vez que os fenómenos meteorológicos que acontecem em território nacional são cada vez mais extremos, mais frequentes, mais intensos, e um conjunto de desafios que temos de enfrentar e entender que são uma nova normalidade e perceber a melhor forma que podemos responder perante estas catástrofes. Estes incêndios de grande dimensão são, sem dúvida, um multiplicador de insegurança. Vão trazer um conjunto de desafios às populações que se encontram nestes territórios e, naturalmente, também vão trazer um conjunto de desafios aos agentes de proteção civil, seja as forças de segurança, a GNR, a PSP, os bombeiros, o INEM, todos os agentes de proteção civil que estão enquadrados no sistema vão ter um conjunto de desafios que vão ter menor capacidade de antecipação e, dada a dimensão dos eventos, uma margem de erro muito reduzida para quem decide diariamente no tempo, obrigando, no nosso caso em particular, as forças de segurança a realizar um conjunto de tarefas exigentes de elevado risco no intuito sempre de proteger a população destas catástrofes. Essencialmente, nos incêndios rurais, as ações que desempenhamos são ações de evacuação, o controle dos acessos rodoviários para garantir que existe segurança na circulação, um apoio que prestamos de forma contínua, essencialmente à população em geral, mas essencialmente à população mais vulnerável, que acaba por não ter tanta capacidade para dar resposta a este tipo de eventos. E, naturalmente, que o facto de existir um elevado volume de situações, eventos estes como os incêndios de Peoda ou o incêndio da Serra da Estrela, que ocorrem ao longo de vários dias, acaba por trazer também um desgaste físico e psicológico acrescido a todos os elementos, a todos os operacionais que estão no terreno, e desta forma temos que procurar formas de conseguir tornar a nossa atividade mais eficiente e uma proteção mais eficaz para a população. E sem dúvida nenhuma que por todos estes motivos, a grande dificuldade e o que se tem observado nestes teatros de operações destas dimensões bastante elevadas é a dificuldade que existe para todos os agentes de proteção civil em gerir os recursos que são sempre escassos, ou seja, gerir esta escassez. E a prioridade neste tipo de eventos vai centrar-se por esta gestão desta escassez, dos recursos naturalmente serem limitados, e vai exigir uma certa agilidade, flexibilidade, inteligência operacional por parte dos decisores, e quanto mais ferramentas tiverem para tomar essa sua decisão, mais organizada será a presença no território e melhor será a resposta por parte dos agentes de proteção civil perante estes teatros de operações. Porque nestes cenários de grande dimensão, de extrema violência, não é o facto de se ter uma grande imensidão de meios que vai permitir uma decisão melhor. Até muitas vezes pelo contrário. Pode-se ter muitos meios e depois acaba por criar uma certa entropia, uma maior dificuldade na gestão dos meios. O que vai sim apoiar uma melhor decisão vai ser quem tiver uma melhor capacidade para ler o território, para interpretar toda a informação disponível do território, as pessoas e todos os recursos que têm ao seu dispor para conseguir efetivamente o fim último
que qualquer agente de proteção civil procura, ou seja, produzir um maior efeito na proteção da vida das pessoas e dos seus bens. E desta forma, as unidades locais de proteção civil surgem como uma ferramenta que pode estar ao dispor do sistema de proteção civil e da população, criando assim aqui uma ligação fundamental e uma ação de complemento perante todo o sistema de proteção civil que existe. Naturalmente que as unidades locais de proteção civil não vão substituir os agentes de proteção civil, tornam-se sim num complemento e num reforço do sistema que já existe, ampliando a capacidade de todos os agentes e todo o sistema de proteção civil assim de uma forma global. Se nós fizermos um pequeno exercício, por exemplo, no Conselho do Fundão, no distrito de Castelo Branco, onde existem 23 freguesias, se porventura fosse possível criar 23 unidades locais de proteção civil, seriam 23 bases armados que existiam no território que poderiam complementar esse sistema de proteção civil. Esta capacidade não se consegue através de outro agente de proteção civil e acho que, sem dúvida, é um caminho a trilhar que poderá dar uma resposta mais eficiente às catástrofes que enfrentamos no dia-a-dia ou anualmente. Eu não vou entrar muito por aí, porque sei que de seguida o André irá fazer uma caracterização mais específica do que são as unidades locais de proteção civil. Mas pronto, são estruturas locais, voluntárias e organizadas, enquadradas neste sistema municipal de proteção civil e que podem atuar em diferentes pilares, na prevenção, na vigilância, no apoio de proximidade à população e na primeira resposta. Ou seja, vão ser os elementos mais próximos da população, da própria população, da freguesia, e que poderão tornar-se úteis neste sistema e, sem dúvida, torná-lo mais eficiente. O Estado, ou o sistema, ao criar estas unidades locais de proteção civil, vai procurar isso mesmo, vai procurar distribuir aqui a capacidade e as competências perante todas as pessoas que estão no seu território, transformando assim a segurança não apenas da responsabilidade dos agentes de proteção civil, mas de toda a população. E esta visão acaba por ser transversal a todos os setores da segurança, não é só no que diz respeito à proteção civil. O mesmo se diz na segurança, na prevenção criminal, o mesmo se diz na segurança nos eventos desportivos, ou seja, distribuir a capacidade e a responsabilidade por toda a população, e só se todos trabalharmos em conjunto para um fim último, aí sim será possível ultrapassar este tipo de incidentes. E naturalmente que neste tipo de catástrofes em que a resposta humana muitas vezes é deficiente e insuficiente para dar resposta, sem dúvida nenhuma que se todos trabalharmos no mesmo sentido, a resposta será melhor no final do dia. Por último, os elementos que constituem esta unidade local de proteção civil são pessoas do próprio território, da própria freguesia, vão ter muita informação útil porque são conhecedores desse mesmo território e vai também permitir uma melhor informação para os decisores, informação mais completa, mais pormenorizada e menos surpresa, porque os dados que existem sobre o território vão ter uma maior fiabilidade. E assim, aproveitando aqui os pilares deste webinar, prevenção, ação e mitigação, vou tentar aqui elencar algumas tarefas em que uma unidade local de proteção civil, ao ser criada, pode ser útil
e apoiar o sistema de proteção civil no desenrolar destas tarefas. E sempre no âmbito do exercício aqui dos incêndios rurais. No que diz respeito aos incêndios, naturalmente que o principal objetivo é sempre reduzir o número de ignições, para garantir que existe o menor tipo de incêndios, de incêndios rurais possível. Isto depende, naturalmente, de todos os agentes de proteção civil que têm responsabilidades no âmbito da vigilância florestal, mas também, se conseguirmos distribuir esta responsabilidade para a comunidade e existir uma vigilância comunitária, mais olhos estão sobre o território e melhor conseguimos proteger esse território. O mesmo se diz que se consegue mais facilmente uma detecção precoce de qualquer ignição que ocorra na floresta, e por sua vez, diretamente acaba por haver uma pressão social positiva, ou seja, que vai a população em si vão-se alimentando este discurso num todo, vão transmitindo esta palavra pessoa a pessoa, para evitar os comportamentos de risco que, infelizmente, ainda são muito frequentes no nosso território, em particular no período do verão, diminuindo assim estes comportamentos e, indiretamente, diminuindo também as ignições que ocorrem no território, porque, naturalmente, cada ignição evitada é uma crise que não chega a acontecer e muitas vezes temos a ideia que os incêndios ocorrem de forma dolosa, porque existem incendiários, porque é só fogo posto, mas os dados provam que a maior parte dos incêndios que ocorrem são motivados por negligência, ou seja, por estarem a operar máquinas sem o poderem estar a fazer, por estarem a utilizar um grelhador sem poder estar a fazer, motivados pelo fogo de artifício, ou seja, um conjunto de comportamentos de risco que a pessoa no seu dia-a-dia pensa que não vai ter prejuízo nenhum, só acaba por depois deflagrar um incêndio de grandes dimensões, e se estiverem reunidas todas as condições para que o mesmo se torne numa catástrofe, acaba por acontecer e por colocar em perigo toda a comunidade e atravessar freguesias, atravessar concelhos, atravessar distritos. Desculpa só interromper, só para dizer que alcançámos os 15 minutos, portanto estamos agora com mais 5, está bem? Sim, sem problema nenhum. Muito obrigado. Continuando, esta informação por parte dos elementos que constituam uma unidade local de proteção civil, sem dúvida que vai ser mais rica, mais pormenorizada, são pessoas que conhecem muito bem o território, vão ter um conhecimento dos acessos, dos caminhos que mais facilmente dão acesso à floresta, de forma a conseguirmos proteger melhor as pessoas. Da mesma forma, para além dos caminhos, também conhecem as pessoas que vivem em locais mais isolados, que possam ser mais vulneráveis, e permite assim uma leitura do terreno melhor e que possa apoiar a decisão por parte das forças de segurança. Isto numa perspectiva de prevenção. Na ação e enquanto estão a ocorrer estes eventos de grande dimensão, o facto de existir um conjunto de pessoas, população, ou seja, através destas ULPCs, que estejam melhor preparadas, melhor formadas e melhor capacitadas, vai permitir ter um conjunto de elementos que estão próximos da população que lhe possam transmitir confiança e qual o caminho que devem seguir. Muitas vezes os agentes de proteção civil procuram estar dispersos pelo território todo, mas nem sempre conseguem chegar a todas as pessoas. E se houver elementos da própria comunidade que também têm esta informação e conseguem, de forma adequada, direcionar e aconselhar a população, sem dúvida que vão facilitar todo o processo, evitando pânico, stress e o nervosismo que é natural destas situações. E vão naturalmente apoiar toda a atuação das forças de segurança.
Muitas vezes, se os elementos das unidades locais de proteção civil, se tiver um incêndio a chegar àquela aldeia, entenderem que o melhor a fazer será, ou que o caminho que será a tomar será confinar a população num lugar mais seguro, vão encaminhar as pessoas para esse lugar mais seguro da comunidade e retirar aquele stress e aquele pânico que é natural destas situações. Se for necessário evacuar uma pessoa mais vulnerável, que não tem tanta capacidade para estar num local com condições extremas, com muito fumo, vai conseguir encaminhar de uma forma mais direta para os agentes de proteção civil, sempre com este fim último de proteger a população e evitando aqui o menor número de acidentes possível. No que diz respeito à mitigação, vão ser sempre um braço armado do Estado que vai continuar no território e que vai estar presente e permanente, evitando assim crises secundárias. Vai garantir uma vigilância desse território, possíveis reacendimentos, vai mantendo a vigilância sobre os acessos que estão interditos ou que possam vir a estar interditos à circulação. Vai estar atento a comportamentos oportunistas que infelizmente também são frequentes neste tipo de incidentes, nos incêndios rurais, de outras pessoas que se queiram aproveitar, infelizmente, da desgraça de outros, prevenindo também assim a criminalidade, apoiando naturalmente o voltar à normalidade de toda a comunidade, reforçando esta confiança. Porque, embora existam muitos sistemas tecnológicos e cada vez existem mais ferramentas de apoio à decisão, só que ainda estamos longe delas estarem completamente integradas e de conseguirem ultrapassar o valor humano. E sem dúvida nenhuma, do que melhor do que a tecnologia é o conhecimento local, a presença física e a capacidade de resposta imediata. E estas unidades locais de proteção civil vêm permitir garantir esta primeira linha de defesa no caso dos incêndios rurais. Desta forma, David, peço é um desculpa minuto. interromper, estamos aqui agora já nos 20 minutos, portanto, só para te dar Sim, essa sim. indicação. Tá bem, muito obrigado. É um minuto, já estou mesmo a terminar. Ou seja, no âmbito do security, as unidades de proteção civil conseguem antecipar crises, reduzir vulnerabilidades e manter esta estabilidade social em cenários extremos. E para concluir, e tentando respeitar aqui os 21 minutos que me foram dados, nesta nova realidade operacional, estas ULPCs representam uma capacidade de adaptação imediata e devem ser encaradas de uma forma muito séria e que podem trazer uma maior eficiência a este tipo de catástrofes. Agradeço a vossa atenção e naturalmente depois estarei ao dispor para as questões que foram levantadas no final. Muito obrigado. Obrigado, David. Vamos então passar. Peço imensa desculpa, quero só remover aqui. Bom, vamos então passar ao próximo orador. Espera aí, só ver aqui as minhas cábulas. Dar aqui destaque. André Moraes. Ora, vamos então passar agora para o segundo ponto do nosso webinar e por isso vou apresentar então o nosso próximo orador, André Moraes. Antes de mais uma vez, obrigado, André. Então, André Moraes, doutorando em Relações Interculturais, mestre em Gestão de Emergência e Socorro e licenciado em Proteção Civil, ainda mestrando em Segurança, Defesa e Resolução de Conflitos, contando com várias pós-graduações, nomeadamente em Gestão Municipal de Proteção Civil e em Segurança no Trabalho. Possui também formação especializada em Medical Response to Major Incidents. É também formador do INEM e da Escola Nacional de Bombeiros, sendo coordenador pedagógico do INEM nestas áreas. Pronto, eu não referi as áreas, mas
Depois podem ver e também partilharemos essa informação mais detalhada. Ainda formador reconhecido pelo Conselho Científico Pedagógico da Formação Contínua de Professores e tem o título profissional técnico superior de Segurança no Trabalho, ACT, tem formação como coordenador municipal de Proteção Civil e é técnico de fogo controlado, reunindo uma forte ligação entre conhecimento técnico, ação no terreno e capacitação comunitária. É ainda autor de 2 livros na área de proteção civil. O primeiro, Riscos, Segurança e Resiliência, Reflexões sobre Proteção, e outro livro, Cidadania Ativa, Riscos, Prevenção e Ação. Obrigado, André. Passo então a palavra. Obrigado eu, Ricardo, obrigado Filipe, obrigado Sara, obrigado à Cova da Beira Converge por mais um momento de partilha, de ideias que devemos e que temos a obrigação enquanto sociedade e enquanto comunidade de fazer crescer e acontecer. Infelizmente ou felizmente, nós temos uma grande dificuldade enquanto comunidade de aceitar que a roda está inventada, temos aqui a pôr a trabalhar. E o Cova da Beira Converge tem tentado feito isso a nível daquilo que é a Cova da Beira, e com este webinar chegar também a outras pessoas, a outros locais, que também muitos dos concelhos que aqui temos representados, muitas das pessoas que aqui estão eu conheço perfeitamente, e há concelhos que estão a trabalhar já numa área bastante evoluída naquilo que é a proteção civil municipal e a convergência com as unidades locais, e depois temos municípios também que não fazem este trabalho e ainda estão muito longe daquilo que é a Lei de Bases de Proteção Civil e muito longe daquilo que é o 44 de 2019, que veio regular um pouco aquilo que era a delegação de competências para os municípios e também com isso aquilo que eram as unidades locais, os deveres de colaboração das juntas, etc. Fico satisfeito neste painel de estarem cá presidentes de junta, first responders, estarem cá também decisores políticos no patamar de variação. É sempre bom podermos chegar a mais pessoas e que esta ideia possa ser disseminada e possa ser aplicada em grande parte do território, porque as unidades locais de proteção civil não são, na sua essência, equipas de combate, como muitas vezes vemos por este país. Temos unidades locais que têm veículos de combate a incêndios, têm uma orientação muito focada para aquilo que é a resposta. E aqui é que surge a minha ideia há cerca de 4 anos, de começar a trabalhar as unidades locais de proteção civil naquilo que na verdade é a proteção civil. A proteção civil não começa na resposta. A proteção civil começa no planeamento, na prevenção, na mitigação, e tudo isso é muito descurado em Portugal. Nós temos um grande foco para aquilo que é a resposta. Quando olhamos para o ciclo da emergência, ele começa na prevenção, planeamento, resposta e recuperação. Se nós olharmos para aquilo que é as vivências que temos um foco na resposta. Órgãos de comunicação social cobrem a resposta, os agentes de proteção civil respondem, como é óbvio, e a proteção civil municipal e nacional tinha obrigação de pôr no teatro de operações aquilo que são os meios e recursos disponíveis, e essa coordenação tudo bem, mas depois tínhamos que nos perguntar, enquanto concidadãos de um concelho, à Câmara Municipal, e quanto cidadãos de um país, perguntar ao nosso governo o que é que, na verdade, a proteção civil nos vários patamares faz relativamente àquilo que é o planeamento estratégico, a logística de suporte, os exercícios de proteção civil e aquilo que é a automatização da informação e sensibilização pública. E aí descuramos fortemente. Quando nós estamos a falar de informação e sensibilização pública, estamos a falar de uma coisa que é basilar, que é informar não tem uma correlação direta com capacitação. E nós ignoramos isso. Nós achamos que ao informar as pessoas estamos a capacitá-las. É negativo. Eu, ao informar, estou apenas e só a transferir conteúdo. Eu, para capacitar, tenho que lhe dar formação, tenho que perder tempo, neste caso ganhar tempo, em que seja, na verdade, um trabalho efetivo de proximidade para que os cidadãos consigam ter uma noção clara do que é o risco, do que é o perigo. Okay? Temos coisas básicas como o aviso e o alerta. Os órgãos de comunicação social continuam reiteradamente a cometer essas falhas, essas fragilidades. E toda a informação que nós transferimos uns para os outros, muitas das vezes não é totalmente verdadeira, não é totalmente correta. E continuamos a protelar aquilo que é a objetividade de um serviço municipal e a objetividade das unidades locais. Uma unidade local de proteção civil, se estiver devidamente constituída, operacionalizada e que possa evoluir para uma questão também de apoio à gestão das ocorrências, porque é isso que a lei diz. A lei diz claramente, tanto para os serviços municipais de proteção civil, como para as unidades locais de proteção civil, diz uma coisa que é taxativa: apoio à gestão de ocorrências. Não diz lá gestão de ocorrências, ou não diz lá a trabalhar diretamente a resposta. Por isso, utilizando diretamente meios e recursos para responder, estamos a subverter o princípio que é a unidade local
é como ao Serviço Municipal, é a montante essencialmente o seu trabalho. Planeamento, identificação de riscos, análise de vulnerabilidades, mapeamento, caracterização, informação e sensibilização pública. Okay? Todo este trabalho deve ser efetivo a nível local, seja das juntas de freguesia, seja dos municípios. Também não esquecer que temos, a nível político, o patamar de freguesia, o presidente de junta é o responsável máximo de proteção civil pela sua freguesia. A nível municipal, a autoridade municipal de proteção civil é o presidente de Câmara e que tem a responsabilidade de todo o Conselho. E depois é importante fazermos aqui uma divergência positiva. O decisor político tem que falar com o decisor político e o decisor técnico fala com o decisor técnico. Quando temos uma unidade local de proteção civil, ela tem que ter um coordenador. E esse coordenador interage diretamente com o coordenador do Serviço Municipal de Proteção Civil. O Presidente de Junta deve fazer, na verdade, a ponte com o Presidente de Câmara, que é uma questão política. E quando nós assistimos, muitas das vezes, no teatro de operações, há pouco o David Canarias disse isso e bem, quando nós assistimos no teatro de operações a presidentes de Câmara a fazer pontos de situação, a dizer que tem X veículos, X meios no teatro de operações, isso para mim é descredibilizar o processo. Quem tem que falar dessa questão operacional, é o comandante, é o mais graduado que está no teatro de operações. O político devia fazer um trabalho diferente, que era explicar as políticas públicas de proteção civil que desenvolve no seu território, os planos de prevenção que faz, ou seja, os planos prévios de intervenção, o planeamento de emergência que tem, são os exercícios para quê? Para transmitir à população e à sociedade que o ouve que aquele município tem um trabalho a montante de planeamento, prevenção e mitigação. Como isto não existe em grande parte dos nossos territórios, o político vai-se restringir aqui, àquilo que é a manobra, aquilo que é a decisão. E desculpa o termo que vou utilizar agora, mas é aquilo que me ocorre. Qualquer decisor político vai dizer que meteu a carne toda no assador, ou seja, que disponibilizou tudo. Estão aqui os meios todos da Câmara, estão aqui as retroescavadoras da Câmara, estão aqui as máquinas de rasco, está aqui o pessoal da Câmara com o combustível, mas não é agora. Isto é uma complementaridade. O que é que foi feito a montante? É isto que nós, enquanto sociedade, devíamos exigir aos políticos. Porque as políticas públicas de proteção civil deviam ser factuais. Ainda agora tivemos eleições autárquicas e foi raríssimo, raríssimo o programa político que falasse de proteção civil no foco de proteção civil. Falavam de proteção civil a falar de quem? Dos agentes de proteção civil, dos bombeiros, etc. Nada contra, nada contra. Mas quando nós temos um caderno político e quando falamos de proteção civil tem a ver também com sistemas de informação geográfica, sistemas de apoio à decisão, planeamento, meteorologia, ou seja, nós hoje queremos ter uma representatividade de um concelho. A Covilhã tem 25 freguesias neste momento, e nós não temos uma representatividade por freguesia a nível meteorológico. Quando eu digo que vai chover 50 milímetros, ou seja, 50 litros de água por metro quadrado em 24 horas, na Covilhã, eu não consigo depois a seguir representar isso porque só tenho uma estação meteorológica que está localizada a 350 metros de altitude, 400, quando o meu concelho vai dos 350 metros de altitude aos 1990. Como é que eu consigo representar isto? Como é que eu consigo passar informação e sensibilizar a minha população se eu não tenho este tipo de ferramentas que me permite fazer isso? Isto é proteção civil. Planear, prevenir, mitigar. Quando entramos na fase da resposta, nós vamos apoiar a gestão desta resposta. E as unidades locais de proteção civil não estão pensadas nem estão idealizadas para serem trabalhadas na questão da resposta. E a lei, como volto a dizer, está apoio à gestão de ocorrências. E este apoio da gestão de ocorrências é mesmo isto: ter planos locais de emergência, ou seja, as juntas de freguesia devem constituir-se como unidades locais e devem ter depois também um plano local de emergência, que é uma complementaridade ao Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, e tudo isto concorre diretamente para aquilo que nós queremos: prevenir. Lei de Base de Proteção Civil, os princípios orientadores da Lei de Base de Proteção Civil falam da precaução, da prevenção, da subsidiariedade, da informação, da unidade de comando. Todos estes princípios que assentam e sustentam a proteção civil têm por missão garantir que a proteção civil começa a montante, planear, prevenir, precaver, mitigar e não responder. Se vocês forem ver a Lei de Base de Proteção Civil e depois forem ver o 44 de 2019, essencialmente, a Lei 44 de 2019 diz apoio à gestão de ocorrências. E é aqui que nós temos que nos centrar e tirar o paradigma da resposta efetiva direta que pode existir, e há muitas unidades locais que já o fazem, porque já têm garantido a montante o outro trabalho, e isso faz todo o sentido. Eu vou aqui partilhar, eu não sei, Filipa, se os 20 minutos chegarão, mas eu prometo. A 10 minutos, estamos a 10 minutos, portanto, Não, para mim fez-me mais 10.
André? Hum, Aquilo que me traz aqui hoje será falar aqui um bocadinho das unidades de locais de proteção civil e aquilo que nós temos hoje aqui, na verdade, estamos a falar daquilo que é o Constituição e Enquadramento. O que é que nós pretendemos quando falamos de uma unidade local? É uma estrutura local de proteção civil, está no patamar de freguesia, tem uma verdade indesmentível que é a proximidade ao cidadão e as juntas de freguesia são, na essência, e eu também colaboro com a Associação Nacional de Freguesias de Castelo Branco, temos 120 freguesias, agora mais pela reformulação do território, serão 124 por aí, 125. O que nós, na verdade, temos e que queremos pensar é que o território é uma manta, não de retalhos, mas é uma manta bastante heterogénea. Porquê? Porque nós não podemos caracterizar cada território, até mesmo dentro do próprio conceito, temos territórios completamente distintos. Ou seja, os riscos que nós temos numa freguesia não são os riscos que temos em todo o concelho. Quando dizemos que a Covilhã tem um risco de incêndio rural ou florestal, é verdade, mas é aplicado de forma homogénea em todo o território, não é? Temos freguesias com mais mancha florestal, com maior exposição ao risco, com maior vulnerabilidade e suscetibilidade de acontecer do que outras. É a mesma coisa que a queda de neve. Quando dizemos que há queda de neve para o distrito de Castelo Branco, só o Conselho da Covilhã, na sua essência, a partir dos 800 metros de altitude, é que pode ter. Temos aqui 3 freguesias que podem ter esse impacto direto. Por isso, trabalhar o risco, trabalhar a vulnerabilidade, também é depois trabalhar a informação pormenorizada e chegar às pessoas com uma capacidade muito mais elencada. Ou seja, estamos a falar de proximidade, estamos a falar da organização do território e, neste caso, concelhio, e estamos a falar de uma resposta integrada no sistema nacional. Porque se as unidades locais trabalharem de forma abrangente, congregadora e que possam fazer o veículo condutor para os serviços municipais de proteção civil, já estamos a trabalhar 2 patamares. O local de freguesia e o local autárquico. E depois o que é que isto pode dar? Pode originar a passagem para os patamares superiores. E por isso vem um princípio muito importante, já vou falar mais à frente, que é o princípio da subsidiariedade, que é quando algo não consegue dar resposta, passamos ao patamar superior. Se nós não temos na freguesia uma capacidade, não é só de resposta, de planear, de analisar, de informar, de sensibilizar, de capacitar, esse patamar está logo esgotado na primeira fase. Se nós fizermos esse trabalho a nível das freguesias, quando acontece uma catástrofe, as primeiras 72 horas são fundamentalmente entregues a nós próprios. E por isso é que fala-se do plano de emergência familiar, fala-se da mochila de sobrevivência, mas isto muitas das vezes não é aplicado. E não precisa de ser só um sismo. Nós trabalhamos muito o terra-treme todos os anos, mas não crescemos a nível de sociedade nem de cultura de risco. Porque a nossa cultura de risco, para crescer, precisa objetivamente de ser capacitante. E isto é um enquadramento legal, um enquadramento fundamental para as unidades locais de proteção civil serem pensadas. E os decisores políticos, no âmbito de freguesia, têm que ser informados, sensibilizados, que quando queremos articular, organizar uma unidade local, o primeiro foco não pode ser responder, não pode ser andar num veículo com rotativos a apagar incêndio, até porque isso obriga a formação, a equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletivo, a uma capacidade de se integrar no SGO, no Sistema de Gestão de Operações, que faz parte do SIOPS, ou seja, é preciso uma organização. E então aqui é fundamental que a Proteção Civil Municipal capacite, organize e ajude a que esta unidade local evolua. E o Hugo Gonçalves, que vai falar depois, vai falar também sobre isto, certamente, porque ele tem um trabalho de terreno bem feito e por isso foi convidado por mim, porque reconheço a capacidade agregadora e congregadora no município de Pombal de fazer acontecer. É sempre um trabalho inglório, porque nada está feito, porque vamos sempre ter necessidade de complementar, mas é muito importante. Por isso, a Constituição e o enquadramento é esta visão, ou seja, a dimensão da Constituição, a dimensão como é que o vamos enquadrar e, essencialmente, porque é que faz falta. E é aqui que vai bater uma coisa muito importante, que é quando nós, Junta de Freguesia, queremos pedir ao Presidente de Câmara para levar à reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil a constituição de uma unidade local, nós temos que fazer uma missiva, temos que fazer uma carta de conforto ao Presidente de Câmara, elencando porque é que queremos que a unidade local seja criada naquela freguesia. Fazer um levantamento de riscos, ou seja, aquilo que a ANAF Castelo Branco faz, quando já lançou alguns desafios a Presidentes de Câmara, que alguns foram aceitos, outros ainda não, o objetivo era que o Presidente de Câmara, quando levasse à reunião da Comissão Municipal, tivesse que entregue aos seus comissários, quem faz parte da Comissão Municipal de Proteção Civil, uma carta que permitisse fazer uma análise de risco e um enquadramento socioeconómico e também de vulnerabilidade. E é essa carta de conforto que é entregue à Câmara e o Serviço Municipal, depois a seguir, vai trabalhar sobre ela para
em comissão, darem o agremã, ou seja, a valorização, a aceitação, para que haja a constituição desta unidade local. Porquê é que devemos falar de unidades locais? Quando falamos aqui da resposta, a resposta pode ser: temos uma escola primária que precisa de sensibilização pública. Porquê é que tem que ser o Serviço Municipal lá a ir? O Serviço Municipal de Proteção Civil, se tiver uma unidade local que tenha um organigrama montado em que haja um departamento de informação e sensibilização pública, com um professor, por exemplo, reformado, com uma pessoa que tem o CAP, que é formador, ou neste caso o CCP, que é formador e que tem disponibilidade e é voluntário, porque eu posso ser voluntário de uma unidade local, não para andar a cortar árvores, ou limpar vias, ou para andar a combater incêndio. Eu posso ser voluntário de uma unidade local para trabalhar sistemas de informação geográfica, para trabalhar um site da Junta de Freguesia, para trabalhar a parte da informação e sensibilização pública, a parte da ação social. Eu posso constituir equipas de psicólogos e assistentes sociais para criar um departamento de ação social na unidade local. Eu posso ter professores e formadores que estejam reformados ou que tenham tempo para criar um departamento de informação e sensibilização pública. Depois, os serviços municipais de proteção civil têm a obrigação de criar um manual de procedimentos e também, por exemplo, apresentações devidamente padronizadas para que a mensagem passe de forma transversal a todos, e esta unidade local vai ela à escola primária ou à escola secundária, depende da implantação territorial, falar, sensibilizar, mas quem é que lá vai? A unidade local, em representação também do município, porque está intimamente ligada com o Serviço Municipal de Proteção Civil. As unidades locais são a extensão positiva dos serviços municipais. O cidadão tem tendência a recorrer primeiro à junta de freguesia, isto traz proximidade, como é óbvio. Todos nós sabemos, e muito mais aqueles presidentes de junta que estão aqui presentes, que são eles, entre aspas, o saco de pancada que levam com tudo e depois têm que esgrimar aquilo que conseguem fazer e aquilo que têm que passar para o patamar superior, que é a Câmara Municipal. E isto o que é que leva? Leva a que muitas das vezes possa haver um improviso em contexto de crise. Não é isto que queremos, por isso as unidades locais têm este fator. André, só dizer que estamos então a 5 minutos. Não, para mim são dos mais 5, 20. são 10, vá. Continuando, qual é o conceito básico que nós temos? Isto é uma atividade transversal do Estado até ao cidadão. Quando dizemos proteção civil, somos todos nós, eu sou um bocadinho contra isso. Nós não somos todos proteção civil se não tivermos todos pelo menos a mesma base de conhecimento. E quando estou a dizer de conhecimento, não temos que ser todos profissionais nesta área, não temos que ser todos uns sapientes nesta área. Mas para o cidadão poder também estar envolvido, nós precisávamos ter, a nível escolar, do primeiro ano ao 12º, uma disciplina, que podia ser a disciplina de cidadania, onde tínhamos o fator de cultura de risco. Desde o primeiro ao 12º ano trabalhávamos o risco. E o risco é o quê? Suporte básico de vida, utilização de meios de extinção, planos de emergência, situações de simulacros, tudo aquilo que é proteção civil preventiva era dado em 12 anos. E aí sim, nós tínhamos o cidadão a poder apoiar as autarquias e as autarquias a apoiar o Estado e o Estado a proteger o cidadão. Enquanto nós não fizermos isto, é um vazio. O cidadão é parte de um problema, porque se houver uma catástrofe, na Covilhã nós vamos ter cerca de 50 mil pessoas a pedir ajuda e não vamos ter capacidade de resposta para 50 mil pessoas, como é óbvio, e as primeiras 72 horas são fundamentais, mas a população não está preparada para isso. Conclusão, vai ser uma catástrofe dentro da própria catástrofe, que é as pessoas, todas elas, a quererem ser socorridas ou serem apoiadas. Okay? Outra das coisas importantes, o ciclo de emergência é prevenção, preparação, resposta e recuperação. É importante investirmos fortemente naquilo que é a prevenção e a preparação. A resposta deve ser deixada para os first responder, para aqueles que são os primeiros a responder. Bombeiros, GNR, PSP, Força Nacional de Proteção Civil, sapadores florestais. Esses sim têm que ter formação habilitante, capacitação técnica, material também, para poderem fazer uma resposta musculada e correta para nos proteger na realidade daquilo que já está a acontecer. A montante é proteção civil e a proteção civil tem que trabalhar essencialmente a prevenção, a preparação e depois também a recuperação para que o ciclo comece de forma positiva. Qual é a fundamentação da legalidade e constitucionalidade da proteção civil? Estamos a falar que o interesse público sobrepõe-se ao interesse privado, por isso é que quando ativamos um plano municipal de emergência e proteção civil, o domínio público passa a ser mandatório, ou seja, tudo o que é privado passa a estar ao dispor do que é público, porque o bem comum é o bem público. Ou seja, estamos aqui a partilhar estas responsabilidades também com os cidadãos e com as autarquias e com o Estado, e estamos a falar também que é uma função que o poder público tem. E quando nós ativamos um plano municipal de emergência e proteção civil, muito pouco disto se faz.
muitas das vezes ativam um plano municipal porque dizem que já temos os critérios, temos que o ativar. E o que é que se ganha com uma ativação de um plano? Já explicaram isto às pessoas? Já explicaram isto também àqueles que trabalham no patamar de freguesia, ao decisor político, que a partir do momento em que se ativa um plano, quais são as possibilidades, quais são as capacidades que se ganham com uma ativação de um plano? Como vos falei há pouco, o princípio da subsidiariedade, ou seja, um dos princípios da Lei de Bases de Proteção Civil, artigo 5º da lei, o que é que nos garante? A intervenção começa do cidadão, o cidadão não consegue dar resposta, pede à junta, a junta não consegue resposta, pede à Câmara. Isto a nível técnico, o que é que nós fazemos? Estamos a falar que a unidade local tenta colmatar a situação, não consegue, passa ao serviço municipal e a partir daqui começa a haver a evolução e a escada, que é o patamar municipal não consegue dar resposta, passamos ao subregional, ao regional e ao nacional. Futuramente vamos provavelmente passar novamente a distritos e isto não se altera muito, mas basicamente passa do município para o distrito e vai evoluindo, graduando, até chegarmos ao mecanismo europeu de proteção civil, se assim for necessário. A freguesia é um patamar operacional, operativo do território. Quando digo operativo, não tem que ser para ser combate. Foi ele que fez a análise de risco, é ele que se conhece o território, é ele que sabe os pontos de interseção, os caminhos, tudo isto é muito importante. E depois, esta prevenção, informação e preparação são essencialmente comunitários. E é para isso que as unidades locais têm um grande foco, ou deviam ter. O 44/2019, qual é o dever das freguesias? Estamos a falar que deve colaborar com o Serviço Municipal de Proteção Civil, está escrito. E qual é as áreas em que atua? Prevenção e avaliação de riscos, sensibilização e informação pública, apoio à gestão de ocorrências e responsabilidade no âmbito das competências que sejam próprias ou delegadas pelo município. Não vemos aqui uma única vez dizer que o dever da freguesia é apagar incêndios, é fazer a remoção de árvores, nada disso. Podemos evoluir para isso e as unidades locais têm também esse fator e têm também esse motor agregador. Mas a sua essência, e nós devemos começar pela essência e evoluir, okay? É começar nisto. Se me disserem, mas eu não tenho recursos humanos para fazer prevenção e avaliação de riscos numa freguesia, a Câmara Municipal tem que ter um departamento, que é o Serviço Municipal de Proteção Civil, que deve estar entroncado, interligado com as unidades locais para disponibilizar meios e recursos para se fazer uma prevenção e uma avaliação de riscos. Eu estou aqui a acelerar porque a Filipa está-me a apertar muito e eu tenho que aqui acelerar um bocado. Como é que nascem as unidades locais de proteção civil? Para já tem que haver uma visão política para isso. Depois tem que haver, na ordem de trabalhos da Junta de Freguesia, do Executivo, uma ata, que tem que ir à reunião do Executivo, tem que haver uma ata em que, por maioria ou por unanimidade, se aprova a constituição de uma unidade local de proteção civil. Depois deve ir à Assembleia de Freguesia, e na Assembleia de Freguesia também ser por maioria ou por unanimidade e ver cópia dessa ata para, a seguir, o que é que se faz? Vamos pegar naquilo que é o nosso território, fazer um levantamento de riscos e fazer uma missiva, uma carta de conforto que vai ser anexada às atas do Executivo e da Assembleia e segue para o Presidente de Câmara poder receber e poder dar despacho para que na próxima reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil seja levado à decisão a constituição daquela unidade local. A Comissão Municipal de Proteção Civil reúne, extraordinariamente, as vezes que forem necessárias, ordinariamente 2 vezes ao ano. Já existem serviços municipais que têm o seu regimento, o seu regulamento que diz que convocam uma reunião ordinária ao ano. Parece demasiado pouco, mas há serviços que já têm isso escrito e então é legal. Mas normalmente são 2 ordinárias ao ano e extraordinárias as vezes que forem necessárias. Este parecer que a Comissão vai dar é vinculativo. Se a Comissão não quiser, isto até pode mudar até noutra coisa, que é o Presidente de Câmara recebe a missiva, como já aconteceu, no Distrito de Castelo Branco já aconteceu, câmaras municipais receberem pedidos de juntas de freguesia há mais de 1 ano e meio e não darem avança nada. O Presidente de Câmara não deu avança nada nem mandou para a Comissão. Ou seja, o Presidente de Câmara tem esta autoridade e esta autonomia. Se me disserem que é correta, parece-me que não, porque andamos a apregoar que proteção civil somos todos nós, mas depois o decisor político toma a decisão de não querer fazer proteção civil no âmbito de freguesia. Depois o que é que acontece? Acontece que vem novamente para a Junta de Freguesia o parecer da aprovação e o que é que a Proteção Civil vai pedir? Vai pedir o regulamento da Unidade Local de Proteção Civil. E deve ser elaborado, enquanto se envia a missiva, a Unidade Local deve já estar a elaborar o regulamento da Unidade Local, que envolve várias coisas, e não vamos ter tempo aqui para abordar isso. Quem é que preside a Unidade Local? É o Presidente de Junta. Quem é que coordena a Unidade Local? Um coordenador nomeado pelo Presidente de Junta, que possa ter conhecimentos dentro da área e que possa, na verdade, ser uma mais-valia. O Presidente
não pode, não deve acumular a presidência e a coordenação, porque ele não é um coordenador, ele é um decisor político. E temos que fazer aqui bem esta separação para que se perceba que não podemos envolver tanto a coordenação e a decisão política. Há aqui também uma noção bastante importante. Há freguesias que, pelo seu número de utilizadores, de habitantes, não têm capacidade de poder desenvolver uma unidade local. Podem se agregar se os territórios forem confinantes. Ou seja, uma freguesia pode agregar mais uma ou outra freguesia e constituir uma unidade local que seja interfreguesias. Não esquecendo que cada território tem o seu decisor político. Pode ter um coordenador para toda a unidade local. Mas em cada freguesia, imaginem que são 3 freguesias que se agrupam. Cada decisor político, no âmbito da sua área territorial, é o seu responsável máximo de proteção civil. Mas depois a unidade local interage para aquelas freguesias. É uma possibilidade que a lei prevê para que haja uma agregação de valor. O que é que não é uma unidade local? Não é um corpo de bombeiros, não substitui o Serviço Municipal de Proteção Civil, não tem uma força autónoma e não pode decidir de forma independente. Ou seja, tudo o que a unidade local de proteção civil faz, numa situação não de ocorrência, tem que ter o agramã e a linha orientadora do Serviço Municipal. Tudo o que acontece dentro de um teatro de operações tem uma estrutura hierárquica e funcional, que é o SGO, e a base do chapéu é o CIOPS, que faz com que haja agregação naquele teatro de operações. Não se pode trabalhar ad hoc, sem uma linha orientadora. Seja operacional, seja de coordenação, existem linhas muito bem definidas. O que é uma unidade local? É uma estrutura que nós queremos organizada, com regulamentação, okay? Com planeamento de emergência local também, muito importante. É um apoio direto à junta de freguesia que pode colmatar algumas das necessidades que a freguesia tem com voluntários, traz proximidade, traz prevenção, traz um envolvimento comunitário. Aquilo que o Cova da Beira Converge idealiza para várias áreas é uma das coisas que as unidades locais trazem em confronto direto positivo ao Cova da Beira Converge, que é instrumento de proximidade. E é isto que nós queremos desenvolver, que é que o cidadão se sinta-se com proximidade, não só a decisão política, mas também àquilo que é o security e o safety, ou seja, o socorro e a segurança dele. Depois, existe ligação muito forte entre o cidadão, a junta e os serviços municipais, e a organização que é feita, toda ela tem um balizamento e é trabalhada anualmente. Por que é que devemos constituir uma unidade local? Temos aqui a capacidade de pôr no terreno informação e sensibilização pública muito mais rapidamente, chegar às pessoas muito mais rapidamente, mapear riscos, perceber vulnerabilidades, ajudar no levantamento, e o Major, o Canarias, não reportou isto, mas, por exemplo, nós temos hoje os censos séniores feitos pela Guarda Nacional Republicana que identificam onde é que os idosos estão mais isolados a nível territorial, e o que é que isto nos traz? Pode ser uma convergência com a unidade local e um trabalho efetivo. Muitas das vezes nós protelamos, ok? Temos uma organização, temos uma promoção de cultura, de risco, de prevenção, que é muito importante, e há uma articulação entre aquilo que é o patamar freguesia e o patamar municipal. Quais são os passos para nós constituirmos? Como vos disse há pouco, é um diagnóstico da junta de freguesia, deliberação da junta executiva e assembleia de freguesia, depois o parecer vinculativo, e depois, quando vem para nós novamente, vamos estruturar um regulamento da unidade local. Atenção, que esta regulação também obriga depois ao tipo de trabalho efetivo, que é fazermos um plano local de emergência. Aí já pode e deve ser com a tutela ou o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil. Porque nós temos um plano municipal de emergência e proteção civil para o Conselho. Mas se nós constituirmos 25 freguesias, 25 planos locais de emergência, o nosso plano municipal de emergência e proteção civil vai ser muito mais robusto e vai ser muito mais caracterizado pelaquilo que é as especificidades dos nossos territórios em crescimento a nível comunitário. Regulamento, plano local de emergência, e deve também haver um modelo formativo. Tudo isto para o distrito de Castelo Branco já existe, a ANAF tem, eu também tive de Coimbra, Castelo Branco, Coimbra para cima, todos os distritos, eu tive em todos os distritos a dar palestras a todos os decisores políticos desses distritos, para saberem o que era uma unidade local, como é que se constituía, o que é que era necessário. Por isso, fizemos um trabalho nos últimos 3 anos de muita informação, sensibilização e capacitação de decisão política também, que não tem uma convergência direta com o número de unidades locais criadas. Porque a proteção civil não dá votos, mas pode-os tirar. A proteção civil não é importante numa fase inicial, mas se houver uma catástrofe, é os focos que se vão virar. Por isso, o decisor político devia ver a unidade local como uma valorização até propriamente política, de preparação, capacitação, e não como uma despesa.
As primeiras 72 horas, o que é que garante? Como eu vos disse há pouco na catástrofe e no acidente grave, que lei de bases de proteção civil também. Uma resposta imediata e sustentada, porque temos um plano local de emergência e os voluntários sabem que, em catástrofe, podem e devem atuar como resposta. E o que é que têm que fazer? O que é que tem que ser organizado? Esta organização tem uma base, uma precedência que é o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil e aquilo que é a linha orientadora da intervenção municipal. Podemos e devemos fazer, a nível das unidades locais, a parte logística, informativa e a parte humana, que é a interação entre aqueles que necessitam diretamente. Não esquecer que no Japão, em Kobe, quando houve um sismo seguido de tsunami, grande parte da população foi socorrida por outros vizinhos, porque foi uma catástrofe, e isto ficou com que as equipas de primeiros socorros, as equipas de primeira atuação, reduzissem drasticamente o seu âmbito de atuação para cerca de 27% daquilo que era o habitual. E então, nós, a nível local, devíamos fazer esta preparação. O apagão de 28 de Só para abril dizer, foi. André, só para dar a nota que chegámos aos 30 minutos. Pronto, eu não quero ser a Ok, pressão, mas estou aqui no meu papel pronto, então do vou tempo. terminar. Ahm, eu não gosto de ser maçudo, mas pronto, eu falando disto depois, por isso é que vos disse na introdução que se calhar 15 ou 20 era pouco, mas ok, eu vou fechar para também não tentar amassar. Estamos a falar que estas 72 horas, o apagão de 28 de abril do ano passado, deviam-nos ter feito crescer a nível comunitário, a nível local e a nível regional, e não houve esse crescimento. Continuamos a protelar, se tivermos novamente um apagão, vamos ter na mesma a resposta. Nós começamos o nosso ciclo de emergência sempre na resposta. Nós não crescemos socialmente, nós não nos capacitamos socialmente, comunitariamente. E nós não nos podemos esquecer que as primeiras 72 horas, é de certeza, num acidente grave, numa catástrofe, são comunitárias, porque não há capacidade de resposta a todos ao mesmo tempo, da mesma forma. Okay? Um, isto depois vocês vão ter, era só para fechar. A Unidade Local de Proteção Civil não evita catástrofes, como é óbvio, não é? Evita os improvisos. Se estivermos organizados, se estivermos capacitados, se tivermos conhecimento, estamos muito mais disponíveis e muito mais próximos de evitar um dano direto para nós. O improviso em proteção civil custa vidas, ponto. E nós continuamos a improvisar muito em proteção civil, coisa que para mim me faz alguma confusão, porque misturamos aquilo que é a parte técnica com aquilo que é a parte operacional. Não podem pedir ao Serviço Municipal de Proteção Civil para ser operacionais, operativos. Isso é uma questão que tem que estar nos first responder. A proteção civil tem que estar a montante e pode apoiar a gestão de ocorrências. Se lhe disserem há uma multiplicidade de ocorrências no município, a proteção civil tem que pôr os seus assistentes operacionais a trabalhar no terreno, a ir. Tudo bem, têm informação, têm capacidade, vão para o terreno pela multiplicidade de ocorrências. Agora, numa primeira linha, a proteção civil municipal e as unidades locais devem trabalhar essencialmente aquilo que é o planeamento, prevenção, mitigação, informação e sensibilização pública e outra coisa muito importante, desenvolver planos de mitigação, planos de contingência, planos prévios de intervenção, planos de coordenação de evento, planos especiais de emergência, por exemplo, a parques industriais, planos municipais de emergência e proteção civil e fazer exercícios de proteção civil, seja TTX, que são os exercícios de mesa, tabletop, seja o CPX, que são exercícios pós-comando, sem movimento real de meios, ou seja os LiveX, que são exercícios em tempo real, com movimentação real de meios, tudo isto é proteção civil a funcionar. Okay? A partir daí, já estamos a confundir um bocadinho aquilo que é proteção civil e aquilo que são os first responders, os primeiros a responder. E peço desculpa pelos 10 minutos a mais. Muito obrigado, André, por tamanha informação. De facto, eu acredito que, pronto, 20 minutos, meia hora, às vezes, se calhar uma hora não é suficiente, mas é por isso que aqui também estamos, Se para tivesse criarmos. 7 horas, falava 7 horas. Muito bem, então vamos passar só aqui, ora, passarmos então agora para o próximo orador, o Gonçalves. Eu vou fazer aqui a apresentação, passamos ao último ponto do webinar. Então, temos agora o Hugo Gonçalves, comandante dos Bombeiros Voluntários de Pombal e coordenador municipal de Proteção Civil de Pombal, com uma forte ligação à coordenação operacional, planeamento e resposta a situações de emergência. Também integra a Força Especial de Proteção Civil, onde exerce funções como chefe de equipa e chefe de brigada, tendo participado em missões internacionais no Haiti e no Chile, portanto Haiti 2010 e no Chile em 2017, em contexto de elevada complexidade operacional. Desenvolve funções no grupo de análise e uso do fogo, integrando o núcleo de apoio à decisão da ANEPC, mantendo fortes ligações institucionais no âmbito da análise e uso do fogo. É ainda diretor do Aeródromo de Pombal, licenciado em Engenharia de Proteção Civil e pós-graduado em Coordenação Municipal de Proteção Civil, sendo técnico certificado em fogo de supressão e fogo controlado.
membro efetivo da Ordem dos Engenheiros Técnicos e é formador-se credenciado com especialização em e-learning, desenvolvendo investigação e contributos nas áreas do comportamento do fogo e do apoio à decisão em cenários operacionais. Hugo Gonçalves, bom dia, obrigado por estás aqui. Passo então a palavra. Bom dia Ricardo, bom dia Filipe, bom dia Sara. Obrigado pelo convite. Obrigado à Cova da Beira Converge também pela iniciativa e por também abrir este tema, não só localmente, mas dando oportunidade a todos de vos conhecerem e de conhecerem também este trabalho que existe no país, noutros concelhos e ao nível da Proteção Civil. Portanto, aqui o André fez aqui uns 20 minutos, assim um bocadinho esticados. Eu sei que depois poderão haver muitas perguntas, portanto eu vou tentar aqui cumprir os 15, 20 minutos para depois sobrar aqui o maior número de tempo possível para as referidas questões. E estão a ver, certo? Ok. Então, no que me diz respeito, eu hoje vou apresentar um caso de estudo, um caso prático sobre as unidades locais de proteção civil de Pombal e de que forma é que elas têm valorizado o Conselho e podem vir a valorizar ainda muito mais. Portanto, a nível de enquadramento territorial, só para dar aqui uma pequena apresentação, é um município que é integrante da CIM-RL, da CIM-Região de Leiria, com uma área de sensivelmente 620 km². Tinha até o ano passado 17 freguesias, 13 freguesias, tem agora 17 após a degradação e tem cerca de 53 mil habitantes, sendo que 13 mil são na cidade. Sensivelmente equidistante entre Lisboa e Porto e tem diversos riscos associados. É um concelho que tem mar e é um concelho que tem serra. Temos cerca de 15 zonas industriais distribuídas pelas diversas freguesias. As principais vias de comunicação passam dentro do concelho e temos duas empresas vezes, uma de alta perigosidade e outra de baixa perigosidade, o que também faz com que seja um concelho com estes diversos riscos associados. A origem das unidades locais de proteção civil em Pombal. Os grandes incêndios que houveram em 2005. O Concelho de Pombal foi fustigado com incêndios em 2005. Houve uma quantidade de incêndios, uma frequência de incêndios muito grande, de ignições, que levaram a que houvesse, digamos que um esgotamento dos recursos existentes no Concelho e à volta do mesmo. Relembro que, embora não fosse, obviamente não fosse, nem é permitido que houvessem ou que hajam civis a trabalhar em veículos de bombeiros e em incêndios, o que é verdade é que em 2005 foi tão duro que os bombeiros estavam completamente exaustos e tivemos situações onde eram os civis que apoiavam o combate às chamas e que isso, obviamente, aqui originou a que alguns presidentes de junta, na altura, criassem, logo no ano a seguir, em 2006, as brigadas autárquicas. Portanto, quiseram ter um grupo de pessoas que pudessem apoiar neste tipo de situações, nomeadamente na primeira intervenção, aos incêndios, embora hoje, obviamente, e como o André disse, e bem, é algo que poderá vir após aquilo que é a função principal da Unidade Local de Proteção Civil. Neste caso, iniciou-se logo por este caminho porque houve um trigger, houve algo que disputou a origem destas unidades em 2006, não com o nome de Unidades Locais de Proteção Civil, mas sim como brigadas autárquicas. Desde aí até então houve a evolução e a regularização para unidades locais de proteção civil, embora nem todas ainda estejam com o seu regulamento implementado, desde 2006 então até o atual. Curiosamente, a Lei de Baixa Proteção Civil, a Lei de 27 de 2006, também em 2006 já referia então que as Comissões Municipais de Proteção Civil poderiam determinar a existência de unidades locais de proteção civil e a respectiva constituição e tarefas, e aos dias de hoje também já temos teoricamente o inverso, onde o Presidente da Junta também pode propor a existência da sua unidade local de proteção civil no território.
A situação atual, em outubro de 2025, portanto, isto é um mapa antes da desagregação das freguesias, portanto, aqui teríamos 13 freguesias, teríamos 11 unidades locais de proteção civil, com 208 elementos no seu total, 9 veículos ligeiros com kit de primeira intervenção, mais 2 veículos pesados, essencialmente para aquilo que é o apoio, e as suas intervenções mais significativas prendem-se pela vigilância, pela primeira intervenção nos incêndios rurais, que é algo que nós estamos a trabalhar para que realmente seja só e apenas a primeira intervenção no âmbito da resposta à vigilância, ok? Não no âmbito de resposta a uma ativação, digamos assim, e a sinalização e intervenção em vias municipais dentro da sua respectiva freguesia. Missões atuais: para além da sua vigilância ativa durante o DECIR, fazem a primeira intervenção e apoio durante as ações durante o incêndio, sinalização de obstáculos, sinalização ou eventualmente corte de vias, obviamente sempre aqui em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil ou também com o Guarda Nacional Republicana ou com a Polícia de Segurança Pública, efetua o corte de árvores também, identificação de riscos e logística, dado que existem algumas unidades locais de proteção civil que decidiram, e bem, não ter o seu veículo de primeira intervenção no que diz respeito à parte dos incêndios, mas sim estar um bocadinho mais no back-office, portanto, a parte da logística e apoio às operações de socorro, não nas operações de socorro, mas o apoio, aquilo que é necessitado a montante para dar apoio a todos os que se encontram no local. Para isso, e obviamente, é necessário o apoio do município. Aqui não há dúvida nenhuma, o município tem que apoiar, e no que diz respeito a Pombal, apoia naquilo que é a manutenção dos veículos, nomeadamente, não no que diz respeito à parte da manutenção do motor e mudas de óleo, etc., não tem nada a ver com isso, mas sim na manutenção da operacionalidade do veículo no que diz respeito ao seu kit e no que diz respeito àquilo que é necessário para a sua intervenção. Foi efetuado um seguro durante todo o ano, portanto, quando eu entrei em 2022 já existia um seguro para todos os elementos para o período dos incêndios, e que depois se transformou num seguro durante todo o ano que salvaguardasse todas as missões que os mesmos efetuam. Iniciamos também aqui a entrega de algum fardamento, também já vamos falar sobre ele. Damos a formação e propomos algum tipo de formação, nomeadamente também com outros agentes de proteção civil, e fornecemos também, que é algo que está em implementação, as comunicações em rádio Ciresp, também já vamos falar, e fazemos a articulação de informação com o Comando Subregional de Leiria, portanto, entre Unidades Locais de Proteção Civil, Serviço Municipal de Proteção Civil e Comando Subregional de Leiria. No que diz respeito, então, ao fardamento. O fardamento que todos têm hoje, à data de hoje, é um fardamento ignífugo, com luvas, capacete, botas, t-shirt com elemento identificativo e o casaco também, o dolman ignífugo, com identificação da Junta de Freguesia e do município. Porquê uma farda ignífuga quando nós dizemos que, ou defendemos que as unidades locais de proteção civil não devem fazer combate a incêndio, não devem, podem fazê-lo, mas não devem fazer este tipo de atuação e deixar isto para os first responders? Porque, realmente, se nós estamos a contribuir para a vigilância do concelho, se nós estamos a contribuir para a maior segurança e a diminuição de ignições, e se estão suscetíveis a que haja realmente uma ignição perto deles, ou durante a vigilância de um incêndio para libertar os bombeiros, pode efetivamente haver uma reativação forte em que eles estão lá no local, mesmo que não haja intervenção, é bom que tenham todo o equipamento que necessitam para, obviamente, contribuir para a segurança dos mesmos. No que diz respeito à formação, não tem sido tanta como aquilo que nós gostaríamos de o fazer,
mas todos os anos tem havido entre 1 a 3 formações por ano para as unidades locais de proteção civil, nomeadamente procedimentos de segurança, de que forma é que eles podem estar em segurança, tanto na via pública como em teatros de operações, procedimentos operacionais em teatros de operações, ou seja, saber como se movimentar dentro de um teatro de operações, chegarem a um teatro de operações e saberem com quem é que têm que falar, que neste caso é o comandante da operação de socorro, saber a quem é que se devem dirigir, saberem que é dele que têm que receber a missão, saberem que o COS também sabe qual é que é a função deles e não os vai colocar naquilo que é o combate direto às chamas, colocá-los em serviços e trabalhos mais de apoio para libertar os bombeiros ou para libertar o agente de proteção civil para realmente fazer aquilo para o qual ele está preparado para fazer. Portanto, saber tudo o que se passa no teatro de operações e os seus procedimentos operacionais, como é que devem operar. Procedimentos com Serviço Municipal de Proteção Civil e Comando Subregional de Leiria, portanto, em que situações é que devem falar connosco e em que situações é que devem falar com o Comando Subregional de Leiria. Fazemos formação, como fizemos no ano passado, de comunicações, onde já inserimos também a situação de implementação do Ciresp, e fazemos a interação com outros agentes de proteção civil, nomeadamente bombeiros, a Guarda Nacional Republicana, o CEPNA, e também a Unidade de Emergência, Proteção e Socorro, também da GNR, que têm contribuído para o aumento do conhecimento destes elementos que integram a Unidade Local de Proteção Civil. No que diz respeito às comunicações, a rádios Ciresp e PMR, que está em implementação. Ora, a ANEPS disponibiliza canais municipais dentro da rede Ciresp. Portanto, são canais que só são ouvidos dentro do município. No caso de Pombal, temos o geral, temos o canal de coordenação e o canal OP de operações. Portanto, são 3 canais que são distribuídos ao município de Pombal de forma gratuita pela ANEPS para ser usado dentro do município, portanto, dentro de cada município. Se nós temos acesso a estes canais e o Serviço Municipal de Proteção Civil pode adquirir estes canais, então não vejo a necessidade, pelo menos imediata, de termos redes próprias, até porque, obviamente, eu sei que há municípios que é complicado porque têm uma orografia muito, muito acentuada e é muito difícil terem rede em alguns locais. Não é o nosso caso. No nosso caso temos sítios onde não há rede, mas são escassos. Portanto, acho que é de todo tirar o proveito para termos este tipo de comunicação, já dado que o temos do nosso lado, portanto temos que a usar. Neste caso, foi adquirido um rádio por cada unidade local de proteção civil, que ainda não foi distribuído, portanto vamos ter que incentivar aqui ainda mais um pouco à parte da formação e do ensinamento de como trabalhar com este tipo de equipamentos, mas já existem, já estão comprados, já estão configurados, já foram para a Coxires, para Lisboa, já foram todos configurados e estão aptos e prontos a serem entregues nas unidades locais de proteção civil. Servirá, obviamente, a comunicação para fazer a comunicação entre unidades locais de proteção civil e Serviço Municipal de Proteção Civil, ou até entre unidades locais de proteção civil. Estamos também num processo de anulação progressiva da rede operacional de bombeiros, dos rádios da rede operacional de bombeiros, porque algumas unidades locais de proteção civil tinham rádios ROB, que, no meu entendimento, se é uma rede operacional de bombeiros, as unidades locais de proteção civil não devem estar inseridas nesses canais, e se porventura tiverem que ser inseridas num desses canais, tanto Ciresp como ROB, o comandante das operações de socorro é o responsável por emprestar um rádio ou atribuir o canal temporariamente na rede Ciresp àquela equipa para poderem trabalhar. Integração dos rádios PMR em algumas ULPCs. Existem ULPCs que perguntaram como é que poderiam comunicar entre os próprios meios dentro da unidade local de proteção civil, e nós estamos a propor que adquiram rádios PMR, porque a informação que é passada entre estas equipas não é informação confidencial, portanto, mesmo que seja apanhada por outras pessoas ou por radioamadores, não tem problema algum. Estamos a falar de comunicações perfeitamente normais, que não são confidenciais, mas que nos dá uma grande vantagem. Se nós conseguirmos que as unidades locais de proteção civil adquiram entre elas este tipo de rádios para falarem entre eles,
PMR. Se todos fizerem isto, nós temos uma grande capacidade de comunicação no caso de haver uma falha geral de comunicações, como foi, por exemplo, a altura do apagão. Portanto, nós conseguiríamos manter uma rede de comunicações em PMR, onde nós conseguiríamos falar todos uns com os outros. Obviamente, quem estivesse mais longe seria sempre mais complicado, mas é possível fazê-lo. Portanto, acabaria por ser também uma redundância àquilo que seria o sistema Ciresp. A articulação de informação com o Comando Sul Regional de Leiria. Todos os veículos das freguesias que podem desenvolver operações de proteção civil, nomeadamente máquinas, carrinhas de transporte, carrinhas de carga, etc., estão todas inseridas na plataforma SADO do Comando Sul Regional de Leiria, estão todas identificadas e todas têm nome atribuído. No que diz respeito, por exemplo, aos veículos que fazem a primeira intervenção ou que fazem a vigilância, elas são chamadas de EMIF, quer concorde ou não concorde, é o nome que foi atribuído a elas, portanto, a Equipa Municipal de Intervenção Florestal, e neste caso é EMIF 01, EMIF 02, EMIF 03, o carro do coordenador municipal é o VT01, que é o veículo técnico 1, portanto, todos os nossos veículos estão inseridos no Comando Sul Regional e tem havido um forte incentivo a que quando eles saiam transmitam este tipo de informação para o Comando Sul Regional. Também, Só para dar a nota que chegámos 15 aos 15 minutos, portanto temos de ir mais 5. Obrigada. ok. No que diz respeito ainda também na articulação de informação, aquilo que nós temos defendido e temos mantido com as unidades locais de proteção civil é o Comando Subregional pergunta ao coordenador municipal qual é que é a disponibilidade das unidades locais de proteção civil. Muitas vezes eu no verão pergunto-lhes qual é que é a disponibilidade deles para a vigilância, etc., para me responderem, para eu depois eu responder também à e-mail que se encontra no Comando Subregional e coordena com o Serviço Municipal esse tipo de informação. O Serviço Municipal de Proteção Civil faz a coordenação e articulação entre unidades locais de proteção civil e Comando Subregional e ativa as unidades locais de proteção civil quando assim seja necessário. As unidades locais de proteção civil articula com o Serviço Municipal antes de qualquer tipo de ativação, ou seja, porque não se sabe o que é que existe operacionalmente a nível superior do Serviço Municipal, da Câmara, ou até da sub-região ou dos first responders. Portanto, articula primeiro com o serviço a perguntar se será necessário ir antes ainda de ir ou de ir apoiar outras freguesias. Relembro que isto não é, obviamente, uma ordem, porque o responsável máximo da freguesia é o presidente da Junta de Freguesia, e se o presidente da Junta de Freguesia assim bem entender que quer ir e vai, ele obviamente que vai. Portanto, estamos aqui a falar só o que é de todo o ideal, a articulação ou a coordenação entre nós todos. A ativação das ULPCs, quando são ativadas, informar sempre as saídas para o Serviço Municipal de Proteção Civil, através de um grupo, nós temos um grupo, e para o Comando Subregional de Leiria. Portanto, ligam para o Comando Subregional de Leiria e dizem MIF 01, saída para vigilância para tal ponto. O Comando Subregional registra a saída no sistema de apoio à decisão operacional, no SAD, a saída do LPC, e articula com o Serviço Municipal de Proteção Civil essa situação. No que diz respeito à organização municipal, as unidades locais de proteção civil são, obviamente, uma extensão do Serviço Municipal de Proteção Civil. Embora o Serviço Municipal de Proteção Civil tenha a função de centralizar e tratar toda esta informação num só ponto, as unidades locais de proteção civil são uma mais-valia no que diz respeito ao trabalho do Serviço Municipal de Proteção Civil na área local. Portanto, se os coordenadores das unidades locais de proteção civil conseguirem informar o serviço do que é que têm, do que é que precisam, do que é que querem desenvolver, mas que precisam de apoio, por exemplo, lembrei-me agora, aldeias seguras, pessoas seguras, é muito mais fácil um elemento da unidade local de proteção civil, da junta de freguesia, que por acaso até moram naquela aldeia, saber quem é que é a pessoa a quem se deve ir bater à porta para iniciar o processo dentro de uma aldeia para nós, Serviço Municipal de Proteção Civil, podermos entrar dentro daquela aldeia. É uma porta aberta para nós lá entrarmos. É muito mais fácil do que o Serviço Municipal de Proteção Civil entrar dentro daquela aldeia que ninguém nos conhece e nós dizermos que precisamos trabalhar com eles. Eles, obviamente, é quase como uma chamada telefónica que agora existe muito, de nos impingirem algumas
algumas coisas e nós somos quase obrigados a aceitar. Portanto, é muito mais fácil ser a pessoa local que vai fazer esse tipo de ligação. E existem, obviamente, muitas semelhanças nas suas áreas funcionais, tanto do Serviço Municipal de Proteção Civil como das Unidades Locais de Proteção Civil. E por isso é que eles são o nosso braço. Portanto, o Serviço Municipal de Proteção Civil tem como áreas funcionais prevenção e avaliação de risco e vulnerabilidades, que é igualzinho às Unidades Locais de Proteção Civil. Temos planeamento e apoio às operações. As Unidades Locais de Proteção Civil têm algo de apoio à gestão de ocorrências. O Serviço Municipal tem logística e comunicações, a ULPC não tem, mas o Serviço Municipal está a fazer com que elas sejam capacitadas com isso. E depois temos a sensibilização e informação pública, que a Unidade Local de Proteção Civil também tem, que é igualzinho. Portanto, aqui nestas situações, mesmo quando haja dúvidas, muitas vezes basta só informar o Serviço Municipal de Proteção Civil, ou questionar como é que pode fazer, ou simplesmente pedir, nós precisamos disto, podem nos vir ajudar, ok? E nós vamos, porque é muito mais fácil assim do que propriamente o Serviço Municipal de Proteção Civil estar a perguntar a 17 freguesias o que é que necessitam e o que é que pretendem fazer. É mais fácil o contrário, olha, nós precisamos disto, ok, vamos trabalhar isto, está bem? Eu sei que estou a chegar aos 20 minutos, mas preciso mais um bocadinho, está bem? A evolução, o que é que se pretende? Adaptação relativamente à desagregação das freguesias, portanto passámos de 13 para 17, ainda não houve ainda esta adaptação às 17 freguesias, vai ter que existir agora uma reunião brevemente com os presidentes de junta para tentar perceber como é que vamos fazer. Felizmente já fui contactado por 2 deles que pretendem também que ter a sua unidade local de proteção civil e partir para coisas diferentes daquilo que está a fazer atualmente, não que esteja errado, mas para coisas diferentes. Apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil na execução dos regulamentos das juntas de freguesia, ou seja, as juntas de freguesia que ainda não estão totalmente regulamentadas, estávamos a pensar, obviamente, com a autorização dos senhores presidentes, contribuir para a realização de todos os regulamentos de todas as freguesias que ainda faltam serem regulamentadas, crescimento em qualidade e diversificação dos elementos integrantes das ULPCs. Portanto, se nós temos pessoas dentro das unidades locais de proteção civil que já desenvolvem este tipo de trabalho, nós podemos começar uma ação com tempo, a médio prazo, de sensibilização, de integração de outras pessoas voluntárias para as unidades locais de proteção civil que possam contribuir com o tipo de valências, como disse também o André Moraes, com o tipo de valências que possam contribuir para termos uma unidade local de proteção civil mais evoluída e noutras áreas. Capacitação das unidades locais de proteção civil através de mais formação e melhores equipamentos ou outro tipo de equipamentos. Gestão e identificação de riscos específicos locais, portanto isso é muito importante também através da informação ou da formação às unidades locais de proteção civil, que tipo de riscos é que podem ser ou devem ser resolvidos a nível da freguesia e que tipo de riscos é que devem passar para o serviço municipal e inclusivamente demonstrar que tipo de riscos é que saltam da esfera do Serviço Municipal de Proteção Civil, porque a lei assim o obriga, como é, por exemplo, o RJUE. Fomentar a criação de várias vertentes dentro da mesma ULPC. Portanto, nós podemos ter, por exemplo, no apoio às ocorrências, nós podemos ter as equipas de vigilância que hoje ainda existem, não é? Que estão a dar apoio, mas podemos criar outro tipo de áreas, como, por exemplo, a sensibilização pública, a avaliação de riscos, sempre coordenados pelo seu coordenador, com o seu presidente de junta sempre como responsável. Mas criar outras áreas para evoluir noutros sentidos seria muito importante. E esta situação, por exemplo, sensibilização pública. A unidade local de proteção civil pode não ter a pessoa indicada ou que esteja completamente à vontade para falar com aquele grupo de pessoas, certo? Mas se o Serviço Municipal de Proteção Civil marcar uma sessão naquela freguesia, aparecem 10 pessoas. Se houver alguém da unidade local de proteção civil que convoque aquela ação, se calhar vão aparecer 50 ou 60, e depois pode convidar alguém do Serviço Municipal de Proteção Civil para lá ir, para dar apoio, para mostrar ou para falar sobre isso, ou sobre outro assunto qualquer. Portanto, mais uma vez, o elemento da unidade local de proteção civil, com o tempo, até pode vir a saber da sua área ou daquilo que lhe interessa, mas, numa fase inicial, se não tiver à vontade, podem pedir ao Serviço Municipal de Proteção Civil esse tipo de situação. Integração também, quando possível, se calhar médio prazo, a curto prazo uma parte de edição, de visualização, depois a longo prazo talvez edição, mas integração quando possível no sistema de informação geográfica
da Proteção Civil Municipal, no que diz respeito às ocorrências que nós temos dentro do Conselho, ao registro das ocorrências, numa fase inicial apenas para visualização, onde seja permitido, por exemplo, eles saberem onde é que aquilo existe, se já está resolvido, se não está, se podem ir lá, se não podem, e fazer o ir para, portanto, colocar e ir para através do Waze ou do Google Maps, e num futuro, a médio prazo ou a longo prazo, se por acaso as unidades locais de proteção civil evoluírem no sentido de ter alguém técnico que saiba trabalhar com este tipo de situações, também então dar permissões de edição no que diz respeito a adicionar ocorrências ou a alterar estado de ocorrências que eles próprios possam eventualmente ter adicionado. Aqui é também dentro do sistema de informação geográfica, mas no que diz respeito a pessoas que estejam em isolamento, pessoas que numa situação de evacuação podem necessitar de algum tipo de auxílio diferente daquilo que é o normal ou expectável. E para aqui terminar, o patamar local é o patamar da excelência do conhecimento micro-sociológico, portanto, são estas pessoas que conhecem toda a gente naquela aldeia, naquela freguesia, são eles que conhecem tudo e todos, e são eles a porta de entrada para o tipo de situações que possam ali existir. Traz vantagens de integração entre a Câmara Municipal e o município, disso não há dúvidas nenhumas. Levar a proteção civil para dentro das comunidades, através das unidades locais de proteção civil, é uma decisão vencedora no contexto da política de proximidade. Portanto, mais uma vez, é muito mais fácil ser as pessoas das unidades locais de proteção civil a dizer vamos fazer isto e alguém nos vai ajudar, este alguém, a Câmara ou o Serviço Municipal de Proteção Civil, e, no entanto, é necessário, sem dúvida nenhuma, o apoio do Serviço Municipal de Proteção Civil e das câmaras municipais nas unidades locais de proteção civil, não na sua fase inicial da Constituição, porque a Constituição é uma parte burocrática, obviamente, mas obviamente na evolução e na capacitação daquilo que são a possibilidade e as possibilidades que as unidades locais de proteção civil podem vir a fazer.